É muito legal como que o Nego Bispo ele vai conversando e ele vai explicando como que o quilombo do qual ele faz parte não tem fim, início, meio e início de novo. Porque é algo que vai passando de geração em geração, saber que vai sendo transmitido. Comunidade. É isso. E você obter um conhecimento individual, mas transmiti-lo para a comunidade. Como você tem um olhar anticolonial no sentido de não só criticar o colonialismo, mas entender suas consequências. Então, é muito interessante como que ao longo dos diálogos que ele vai construindo, como que ele vai trazendo tudo isso. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast. A gente está analisando as obras do Pazzum e hoje a gente vai conversar com o Alisson. Bem-vindo, Alisson. E aí, Sofia, pessoal? Bom, hoje a gente vai analisar a obra Nego Bispo, então vamos nessa. É isso. Então, a gente está falando de uma obra também agora, né, no audiovisual. Então, a gente está falando ali de um documentáriozinho ali de cerca de 20 minutos, mais ou menos, e que tem como tema central justamente essa figura que dá nome, né, ao documentário, que é o Nego Bispo. A gente está falando de um dos representantes ali de uma liderança dos quilombolas, talvez das mais reconhecidas, das mais famosas, das mais influentes. E assim, também, aqui a gente está falando de alguns documentários em que... Uma série ali, um pedacinho da série. Justamente. Então, mais um episódio que vai ser retirado de um todo e que a gente vai focar nele, né? Então, faz parte de uma série chamada Trajetórias, que é justamente um pouco, não só para essa pessoa se apresentar um pouco do que ela defende, mas também pelo que ela luta, por qual causa ela luta, né? Então, assim, o Nego Bispo, ao longo desses 20 e poucos minutos, ele traz uma série de reflexões para a gente e faz com que a gente olhe mais criticamente para a situação dos povos quilombolas do Brasil, né? Então, A gente falou muito da ótica indígena, agora a gente está falando... Perfeito, eu acho que raiz. É isso. Então, assim, o Brasil, acho que a gente pode dizer, né, que pelo tamanho do Brasil, existem vários Brasis, né, dentro do Brasil. Então, olhar a história, não só do hoje, mas também do nosso passado, passa por esse exercício, da gente tentar analisar várias perspectivas e os vários povos que formam esse território, né? Então, quando a gente fala ali de povos quilombolas, a gente está falando principalmente de pessoas que estavam em condição de escravidão e fugiram e fixaram ali residência, fixaram um local dentro de uma parte do território, de uma porção do território. E aí, ao longo desse documentário é muito interessante porque vai mostrando justamente a forma como, assim, de uma maneira geral, os povos quilombolas, eles lidam com a terra, lidam com a sustentabilidade. Então, esse olhar crítico mesmo do ambiente em que a gente está inserido, de um ecossistema, de ter um olhar mesmo de comunidade. Olhar de equilíbrio, né? Isso, de equilíbrio, de cooperação, né, dentro do território brasileiro. Então, assim, como que os povos quilombolas foram importantes e são importantes até hoje no trato com a terra, nas técnicas, nos saberes que vão sendo passados. Então, assim, é muito legal como que o Nego Bispo ele vai conversando e ele vai explicando, assim, muito didaticamente mesmo, como que o quilombo do qual ele faz parte, eu acho muito interessante isso que ele fala, que, assim, não tem fim. Início, meio e início de novo. Porque é algo que vai passando de geração em geração, saber que vai sendo transmitido. Comunidade. É isso. E você obter um conhecimento individual, mas transmiti-lo para a comunidade, né? A forma como você impacta e influencia a comunidade. Como você tem um olhar... não anticolonial, né? Assim, anticolonial no sentido de não só criticar o colonialismo, mas entender suas consequências, entender como que ele se deu na prática, entender como que uma colonização passa
pelo processo não só de tirar você de um lugar e de forçar o trabalho, mas também de privar a sua existência, de privar as suas crenças. Então é muito interessante como que ao longo dos diálogos que ele vai construindo, das reflexões que ele vai fazendo, como que ele vai trazendo tudo isso. E assim, eu acho que essa obra em especial também faz muito sentido ela estar dentro da matriz, não só porque, como a gente já conversou, é uma matriz muito bem interligada, encaixada, né? muito bem encaixada, a esse fio condutor que a gente já falou, né? Mas, ao mesmo tempo, o Nego Bispo, ele comenta numa parte ali, já mais no texto final, assim, do documentário, que um livro que ele escreve meio que fura a bolha, começa a ser visto de uma outra perspectiva a partir de um professor da UNB. Que tem uma conexão com a UNB. Tem, e ele deixa isso explícito. Então, assim, é algo feito pela televisão, mas que a UNB, ela é mencionada ali. Nesse sentido. Mostra a importância da pesquisa, né? Justamente. E assim, ele fala que, vou escrever aqui uma obra, como mais ou menos é a nossa forma de vida, o nosso estilo de vida. E aí ele fala que inicialmente isso não teve um impacto tão grande, mas quando outras pessoas, assim, e principalmente pessoas de dentro da universidade, e aí, no caso, mais especificamente da UNB, tiveram acesso a esse livro, quando a pesquisadora levou isso para um professor da UNB e tal, aí esse livro meio que virou... Pulverizou. E virou, assim, quase um cânone. Tipo, não tem como a gente falar sobre povos quilombolas sem referenciar esse livro, sabe? Então, é muito interessante como ele meio que fura essa bolha e... a partir desse contato direto com a UNB. Então, isso é um ingrediente a mais, né, para estar dentro dessa matriz. Então, eu acho que... a chance de cair aumenta, né? Porque a gente já tá Com falando certeza. de uma costura muito grande. E vocês vão cansar da gente falar isso aqui. É repetitivo, mas é necessário. E agora, a quantidade que a gente tem de obras voltadas pro povo, pros povos originários é maior do que o que a gente tem para as raízes africanas e quilombolas. Então, também aumenta a chance dessa obra com certeza. aparecer. E eu acredito nisso também. Eu acho que é uma temática que vai ser cobrada, isso é um fato. E não tem como. Assim, tá com cara de que vai ser a temática da prova. Justamente, não tem como você fugir disso. Mas, ao mesmo tempo, essa obra em particular, ela abre, assim, um leque interessante. Porque ela conversa com essas outras obras, mas, ao mesmo tempo, ela é... talvez ali uma espécie de referência dentro desse assunto, dentro desse tipo de visão de mundo. Então, aquilo que o Nego Bispo traz ao longo aí desses 20 e poucos minutos é interessante, porque, de fato, é algo que, pela lógica, pode ser muito cobrado. Né? Então, mais uma obra aí para vocês assistirem com calma e usar a análise de apoio. É isso. Obrigada, Alisson. Valeu, Sofia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.